Cara aluno, cara aluna, aqui é a professora Luciana Mello, falando aqui de Serra, Espírito Santo, trazendo mais essa videoaula importantíssima para quem precisa passar no concurso público. Hoje nós vamos estar falando sobre o tópico de backup, né? Ele em inglês se apresenta assim, backup, ou ele transcrito para o nosso português, backup, que também é uma forma correta e o CESP gosta muito de trazer em suas provas ele aportuguesado ou ele na transcrição do inglês para o português. Então, se você se deparar na sua prova com a palavra backup em português, ela está correta, ok? Mas afinal de contas, professora, o que é backup? Quais são os tipos de backup e como este tópico pode aparecer nas questões de concurso? Vem comigo que nós vamos estar iniciando agora essa videoaula tão importante para a tua aprovação. E afinal, o que é backup? Primeira coisa que nós temos que ter em mente que backups são cópias de segurança. Não é uma cópia simples na qual eu faço, pego um arquivo no meu computador, faço uma cópia dele para o mesmo disco rígido do meu computador. Não, isso é cópia. Backup envolve procedimento de segurança. Então, a primeira coisa que nós temos que memorizar é que backup é uma cópia de segurança. E para que nós fazemos isso? O backup evita perda de dados ou se o conteúdo for danificado por algum incidente fisiológico, ambiental ou por falha humana, existirá uma cópia do mesmo em um outro local, permitindo a sua restauração. Traduz aí para nós, professora. Vamos supor que você tem aqui arquivos importantes da sua vida no seu computador. E se por um acaso a sua casa pegar fogo ou se por um acaso vier um terremoto, o que vai acontecer com o seu equipamento e com a sua casa? Bem, ele vai ser destruído. E como é que você vai ter novamente essas informações? Você só terá essas informações se você tiver feito um backup, uma cópia de segurança em um outro local, em uma outra unidade de disco, e assim você consegue recuperar. Este é o conceito, para backup. A importância do backup, essa ferramenta fantástica, que vai permitir que nós tenhamos, cópias daquilo que são importantes em um outro local. Então, para que você possa entender melhor, a cópia é uma cópia de segurança e ela não pode ser feita no mesmo lugar. Então, uma cópia, um backup, não é feito na mesma unidade de disco. Como assim, professora? Eu tenho aqui o meu HD e dentro do meu HD eu vou lá e faço várias cópias. Isso é backup? Não. Porque se acontecer algum problema físico ou algum problema, algum sinistro, o que acontece? Você perdeu tanto o original como a sua cópia. Para ser backup, os seus dados, eles vão ter que ser copiados em um outro local. Tanto um local físico como também um outro local de disco. Então aqui, para ser considerado backup, o local da cópia tem que ser diferente do original. Então, nós já entendemos 2 pontos para a nossa prova. Backup envolve procedimentos de segurança. Segundo, para ser considerado uma cópia de segurança, a nossa cópia tem que estar num lugar diferente aonde está o nosso arquivo, o nosso conteúdo original, ok? Então, aqui nós temos, nesse próximo slide, um resumo do conceito. Primeiro, backup são cópias de segurança. Segundo, você vai copiar os dados para dispositivos diferentes do seu original. Terceiro, precisa no mínimo de 2 locais distintos para armazenamento. E aonde, professor, eu posso armazenar as minhas informações, colocar essa cópia de segurança? Você pode colocar nas nuvens, você pode colocar em um outro HD, você pode colocar num pendrive, você pode colocar numa fita magnética. Abre um parênteses aqui para a fita magnética, que ela é muito utilizada por ser um local seguro, relativamente ela é cara e ela tem acesso sequencial. Então, entendendo um pouco mais aqui do conceito, vamos supor que aqui está o seu HD e muitas das vezes o nosso HD ele é dividido, ele é particionado.
Aí vamos supor que aqui está a partição C e aqui está a partição D do seu HD. E aí a banca vai falar que um arquivo ele foi copiado da partição C para a partição D. Isto é backup? Não, isto não é um backup, porque está na mesma unidade de disco. Para ser backup, tem que estar em dispositivos diferentes do original. Então, para que você venha fixar, né, o resumo aqui do conceito, para ser backup, tem que estar em local diferente do original. Aí você pode perguntar, então, professor, eu venho aqui, estou com o meu HD, ok, você está com o seu HD aí, e aí você joga o seu conteúdo nas nuvens. Isso é um backup? Sim, isso é um backup. Você tem o original dentro do seu HD e uma cópia nas nuvens. As nuvens, um local distinto, um local diferente da sua origem, né? Então, você fez aí uma cópia de segurança, você fez aí um backup. Poderia jogar também, professora, para um outro HD, como um HD externo? Poderia. Aqui também você está fazendo um backup. Você está com o seu conteúdo original, né, guardado em um local e a cópia dele em um outro lugar diferente do original. Isso é backup, ok? Você também poderia jogar no pendrive? Também poderia. Na fita magnética? Também poderia colocar na sua fita magnética, tá ok? Então, entendendo aí, para ser backup, envolve parte de segurança, procedimento de segurança, e é fundamental que esteja em locais diferentes. Agora vem comigo aqui para que nós possamos saber os tipos de backup. Isso gosta de cair em questão de concurso, né? Nós vamos começar a falar sobre o tipo de backup chamado de normal, completo, inicial, full ou total. Então ele pode aparecer na tua questão de concurso com o nome de normal, com o nome de completo, com o nome de full ou com o nome de backup total, tá? É o mesmo tipo de backup. E para entender backup, nós temos que saber dois requisitos básicos, né? Como ele copia os dados e se ele marca ou não marca o conteúdo copiado, tá certo? E depois nós vamos estar aprendendo sobre a restauração desses arquivos que foram copiados, dessa cópia de segurança que está guardada em algum local, que também é fundamental na nossa questão de concurso. Então, para entendermos o backup normal ou backup completo, o nome já diz completo, ok? Então, o backup normal ou backup completo, você vai copiar todas as informações, todos os arquivos, seleciona tudo e é feito a cópia, né? Aqui no caso eu estou usando a ilustração da cópia sendo feita em uma fita magnética. Você vai ter que entender que backup ele é feito por uma rotina, é assim que a tua prova vai cobrar de você, né? Geralmente, nós fazemos o backup completo no primeiro dia da semana, criando assim uma rotina, uma periodicidade, né, em relação às cópias de segurança de uma empresa. Então, vamos analisar assim. Vamos supor que aqui é domingo. No domingo, ok? Domingão, né? O técnico lá da TI, que toma conta da empresa, ele foi lá e fez um backup completo. Backup completo, ele copia tudo e marca. Grave isso aí. Backup completo, copiou para cá todas as informações, volta lá no sistema, no arquivo, e ele vai marcar os arquivos, né? Indicando para o sistema que esses arquivos já têm uma cópia de segurança, ok? Só que, para ficar fazendo backup completo todos os dias, né? Nós vamos ter aí uma situação bem complicada, tá certo? Como assim, professora? Veja bem, backup completo copia tudo. Então, todo dia o técnico chega lá para fazer cópias de todos os arquivos novamente, é uma perca de tempo, né? Vai ficar lento, vai demorar a fazer. Então, temos também o backup chamado de incremental. O backup incremental, ele incrementa o backup normal, isto é, em uma rotina é feito a partir do segundo dia e só faz cópia dos novos arquivos ou os que foram alterados. E o detalhe importante é que quando ele faz essas cópias, ele marca. Então, nós vimos que o backup
total ou backup normal, ele copia tudo e marca. E agora nós estamos aí com o incremental, que é um outro tipo de backup usado a partir do segundo dia da rotina, né? Que ele vai copiar apenas arquivos criados ou alterados desde o último backup. Pode ser tanto normal como incremental. Vamos aqui para a gente poder entender. Como que funciona isso, professora? Da seguinte maneira, ó, você vai lembrar que no domingo, lembra no domingo aqui, ó, o técnico da TI foi lá e copiou os arquivos que estavam lá na máquina, no sistema. Então ele copiou aqui na minha simulação o arquivo 1, 2 e 3. Está numa fita gravada, ok? Quando chegou na segunda-feira, o pessoal foi trabalhar. E nisso que o pessoal foi trabalhar, o pessoal criou aí, ó, mais 2 arquivos. Chegou ao final do dia, né? O técnico da TI vai passar lá para fazer a copinha de segurança. Então, o que ele vai copiar? Ele vai copiar aqui, ó, o primeiro item? Não, esse ele já sabe que está na primeira fita, que foi o backup completo. Ele vai copiar apenas, né, o que foi criado ou alterado naquele dia. Então, aqui, ó, ele copiou aqui para outra fitinha magnética os arquivos 4 e 5. E o detalhe, após fazer a cópia, né, o sistema irá marcar esses arquivos como copiados. Então, vamos estar vendo aqui no próximo slide. Então, aqui, ó, no meu próximo slide, ó, esses 2 arquivos foram feitos na segunda-feira, estão incrementando a minha rotina de backup, foram devidamente copiados e automaticamente o sistema está lá, ó, e marcou o atributozinho aqui, ó, marcado, que eles têm uma cópia de segurança feita para que quando e se houver necessidade de restauração, o técnico saiba, né, quais são os arquivos que têm que ser restaurados, ok? Aí vamos nós, né? Continuando aqui com a nossa suposição, na terça-feira, o pessoal foi lá e trabalhou e criou mais 2 arquivos no sistema, o arquivo 6 e o arquivo 7. E também modificar o arquivo de número 2. E essa rotina de trabalho, ela está utilizando backup completo no primeiro dia, estamos lembrados? E backup incremental, para incrementar o backup completo. Que ele vai copiar o quê? Então, na minha fita 1, já existe lá a cópia de todos, né, no domingo. Na minha fita 2, existe lá as cópias, né, do que foi modificado ou criado na segunda-feira. Só que chegou a terça, e o que aconteceu? Modificou-se o arquivo 2, criou-se o arquivo 6 e criou-se o arquivo 7. Fim de dia da terça-feira, chega o técnico da TI, ele vai lançar lá a fitinha para fazer a cópia de segurança e quem ele vai copiar? Vamos lá? Pensa comigo aqui. Vamos lá, agora você já sabe, né? Isso aí mesmo, ele vai copiar apenas os que foram alterados ou que foram criados naquele dia. Então, como é que vai ficar o esquema? O esquema vai ficar assim, ó. Técnico chegou para gravar, tá aqui, ó. Pegou os arquivos novos, que é o 6 e o 7, que foram feitos na terça-feira, e pegou o arquivo número 2, que foi modificado também na terça-feira, e fez-se deles uma cópia. E automaticamente o sistema já marcou eles aqui, ó, para identificar que deles já tem uma cópia de segurança. Então, você conseguiu entender como que funciona o backup incremental. Ele está sempre incrementando o backup normal, tá? Então, nós temos que ter um backup primeiro. No caso dessa rotina de trabalho, foi o backup normal, o backup completo, que foi usado no domingo, ok? E depois foram feitos sequências de backups incrementais. Backup incremental copia o que é novo ou o que foi alterado naquele dia e marca. E agora chegamos na parte da restauração, né, que é um outro item importante no processo de backup, né? Para a tua questão de concurso, nós estamos utilizando essa rotina de normal e incremental. Então, aqui eu citei aqui para nós, ó, no domingo foi feita uma cópia, né, de segurança com backup normal ou backup completo. Na segunda foi feita uma cópia com incremental, na terça com incremental, na quarta com incremental. Na quinta-feira, o técnico foi lá e o sistema deu pau. O sistema foi embora. Mas a empresa não pode parar. A empresa precisa dos dados para que os seus usuários eles tenham acesso. E aí, o que o técnico vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer a restauração
das cópias, né, colocar em um outro computador, em outro servidor, para que os seus usuários tenham acesso. E chegando nessa parte da restauração do backup incremental, nós vamos analisar aqui, ó. Para fazer as cópias, o backup incremental ele é excelente, ele é rápido, porque ele não pega tudo, ele pega só o que foi alterado naquele dia ou modificado. Mas quando chega na parte da restauração, presta atenção aqui comigo, presta atenção aqui, ó. Ele vai ter a necessidade de restaurar todos os backups de todas as fitas. Como assim, professora? Vamos lá? Olha só, ele tem aqui no domingo os arquivos completos. Mas quando chegou na terça, ele tem o quê? Ele tem aqui nessa fita os arquivos novos que foram feitos, né? Ou alterados. Então aqui ele já vai ter, por exemplo, né? Se aqui tinha um arquivo 2 já gravado nessa fita e ele foi alterado na segunda, ele vai ter aqui, ó, o 2 completo na segunda, né? Ele vai ter o 2 inteiro aqui, com um pedaço do 2 aqui. Se ele for alterado aqui, ele vai ter de novo o 2 nessa fita. Então vai ficar complexo para o cara da TI encontrar esses dados, e muitas das vezes ele vai ter que até usar um software para poder fazer essa peneira, para poder restaurar. Entenderam isso aí? Então, na hora de fazer a cópia, o backup incremental ele é rápido, ele tem essa vantagem, mas na hora de restaurar, o técnico vai ter que pegar a cópia do completo e vai ter que olhar fita por fita de incremental para juntar o quebra-cabeça de dados para restaurar assim o sistema, né, com todos os arquivos necessários para o seu usuário, ok? Então isso é uma desvantagem, né, na parte do backup incremental. O seu processo de restauração é complexo, o que torna ele lento, ok? Aí você vai se perguntar, mas professora, será que não tem um jeito então? Como é que os bancos fazem, né? Se hoje der pau no sistema do banco, como é que o banco restaura na hora? Porque o banco não pode parar. Então tem sim, nós temos aí, né, o backup chamado de diferencial, o cara que veio fazer a diferença. Vamos lá? Vamos para o próximo slide para entendermos como é que é o backup diferencial. O backup diferencial, ele copia somente os arquivos criados ou modificados após o primeiro backup. Ele também é aconselhado para o segundo dia de uma rotina, mas o detalhe é que o backup diferencial ele não marca. Então o sistema vai estar sempre copiando aqueles arquivos após o primeiro backup. Vamos entender melhor? Trazendo aqui o conceito, né, de uma maneira mais completa, diz assim para nós, ó, um backup diferencial copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental. Então, daí nós já sabemos, né, que ele é utilizado no segundo dia de uma rotina. O detalhe dele aqui é que ele não marca. O completo marca, o incremental marca, mas o diferencial ele não marca os arquivos, ok? Portanto, o backup diferencial também pode ser usado no segundo dia em diante, mas com a diferença que ao não marcar o arquivo, o sistema entende que tem que copiar de novo. Por isso, ocorre acumulação de arquivos copiados, ok? Vamos entender isso um pouco melhor? Vamos supor que aqui é no domingo, domingão, né? O primeiro dia lá da rotina de backup, estou aqui no domingo, né? O técnico foi lá e fez uma cópia completa. Então, pegou aqui, ó, e copiou tudo, ok? Chegou na segunda-feira, certo? O povo foi trabalhar, né? Rotina de trabalho normal. Aí foi criado mais um, mais dois, mais 3 arquivos. Só que agora a rotina de trabalho não vai mais estar com o incremental, ela está usando agora o diferencial, ok? Lembrando, né, que os nossos arquivos copiados no completo vão estar marcados, estão marcadinhos aqui para gente, tá? Para você poder entender, porque o backup normal ele marca. Chegou o técnico da TI, vai fazer a cópia, ele vai olhar, opa, segundo dia da semana ele vai copiar apenas os arquivos, tem todos lá no sistema, né? Tem esses todos eles aqui, mas ele vai usar o diferencial
vai copiar apenas os que foram criados ou modificados. Então tá aqui, ó, foi feita a cópia, foi feita a cópia, foi feita a cópia. Agora o detalhe é que ele não marca. Então ele não marcando, o sistema vai sempre entender que aqueles arquivos não têm uma cópia de segurança. E aí o que acontece, professora? Chegou na terça, né? Foi criado mais 2 arquivos. Um exemplo aqui para você, tá? O técnico da TI chegou para fazer a cópia de segurança no fim do dia. E aí ele vai olhar o sistema e o sistema vai olhar o quê? Opa, só tem marcado aqui os domingo. Então, automaticamente, né, essa cópia de segurança do diferencial vai copiar tudo após o domingo. Então, ó, essa outra fita aqui, ó, vai estar com acumulativo. Observar esse detalhe? Por quê? Porque o diferencial vai copiar todos os arquivos criados ou alterados desde o último. O sistema vai estar olhando e vai ver o que? Ó, só temos ali, ó, estes 2 arquivos marcados que foram feitos cópia de segurança e eles foram feitos no domingo. Então, se eu estou na terça-feira, ele vai copiar todos os outros, fazendo assim um acumulativo, né, nessa fita aqui que está sendo gravada. Entendemos aí? E aí o detalhe é, ele é lento na hora de fazer a cópia? Sim, porque ele está acumulando informações. Então, em relação a fazer a cópia, o diferencial ele é lento, o incremental ele é rápido, ok? Mas tem a diferença na hora da restauração. Então, vamos entender aqui no próximo slide. Agora aqui, vendo a rotina de trabalho do técnico, né? Então, no domingo foi feito um backup normal, na segunda diferencial, na terça diferencial, na quarta diferencial. Quando chegou na quinta, deu problema no sistema. E aí o técnico vai ter que fazer o quê? Fazer a restauração dos arquivos. E agora? Bem, como ele é acumulativo, o que tem aqui também vai estar aqui e também vai estar aqui. O que o técnico vai precisar? Quais são as fitas que o técnico vai precisar utilizar para restaurar? Ele vai pegar a fita que tem o backup normal, que está com tudo, o backup completo, e a última fita do diferencial. Ele não vai precisar ficar pesquisando de fita em fita, porque o backup diferencial vai estar sempre copiando tudo desde o último backup normal que fora feito no sistema. E aí é a vantagem do backup chamado de diferencial. Na hora da restauração, na hora da recuperação dos dados, ele vai precisar apenas pegar a primeira fita que foi feita, né, do primeiro backup da rotina, e a última fita do diferencial. Ele não vai precisar ficar procurando de fita em fita as informações. Então, para a gente ter aí um resumo bem legal, né, voltando aqui, né, a nossa explicação, backup completo ou backup normal, o que ele faz? Copia tudo. E ele é, em uma rotina de procedimento de backup, o indicado para ser feito no primeiro dia. Além de copiar tudo, ele marca. Backup incremental, ele é aconselhado a fazer no segundo dia de uma rotina e ele vai apenas copiar o que foi feito naquele dia, arquivos novos ou arquivos ou conteúdo alterado, ok? E ele também marca. E o diferencial, também utilizado, aconselhado a ser feito no segundo dia de uma rotina de backup, ele vai copiar os novos e alterados desde o último backup, mas o detalhe é que ele não marca. Vantagem do incremental, ele copia de uma maneira mais rápida. Desvantagem, na hora de restaurar, ele tem um procedimento complexo. E o diferencial, professora? Por isso que ele é diferencial, né? O diferencial, né, ele vai fazer as cópias mais lentas, porque ele faz um acumulativo, porém, na hora de restaurar, ele é super rápido. Você vai usar a primeira fita do primeiro dia da rotina e a última fita do diferencial, ponto, e aí está lá feito a restauração dos arquivos no sistema, tá ok? Tem mais algum tipo de backup que pode cair na minha questão de concurso? Tem mais 2, mas raramente cai, mas nós vamos estar explicando aí para que você tenha o conteúdo mais completo aí conosco aí no nosso canal, tá certo? Então vamos para o próximo slide. Backup diário, né? Nosso backup diáriozinho aqui. O que é o backup diário? O backup diário é o backup que vai copiar todos os arquivos que foram modificados ou novos em um determinado dia, ok?
que esse dia você pode programar. Por exemplo, hoje é segunda-feira, eu posso programar para que o backup diário no meu sistema seja feito na sexta. Mas o que ele vai copiar? Apenas os arquivos novos ou que foram modificados na sexta-feira, tá certo? E ele vai fazer essa cópia para mim, e o detalhe é que ele não vai marcar. E isso é o backup chamado de backup diário, né? Um backup que pode ser programado para um dia específico, tá certo? E a observação importante deste tipo de backup é que ele não vai marcar. Se ele não marca, ele não vai atrapalhar a rotina de backup de uma empresa, ok? O outro backup que nós temos, que também não costuma cair muito nas questões de concurso, é o backup chamado de backup de cópia ou emergencial, tá certo? E o que o backup de cópia ou backup emergencial ele faz? Ele vai copiar todos os arquivos que você desejar, você vai lá, seleciona, então ele copia todos os arquivos. Ele é tipo o backup normal, só que o detalhe é que ele não marca. Professora, mas para que isso aí? Vamos supor que você está fazendo lá as suas cópias, né, a rotina de backup, né, na segunda, na terça, usando lá normal, incremental, ou normal, ou diferencial, não importa. Mas chegou aí na quinta-feira, você falou assim, poxa, eu estou com medo do meu sistema travar. Eu acho que eu vou fazer uma cópia de tudo hoje. Então você vai lá e usa um backup emergencial, né? Seu sistema não travou, mas você está ali tendo um pressentimento que ele possa travar. E você vai lá e copia tudo, né? Certo? E como ele não marca, ele não vai atrapalhar a sua rotina de backup, porque o backup emergencial copia tudo, mas não marca. Então é uma prevenção, tá certo? Então mais dois tipos de backup aí para a tua questão de concurso. Agora, se aparecer aí para você backup quente ou hot, né? Backup quente. Que procedimento é esse, professora, de backup? É o procedimento de backup que o técnico ele vai estar fazendo o backup do conteúdo, né? E as pessoas vão estar trabalhando, o sistema vai estar sendo utilizado, as pessoas vão estar trabalhando normalmente, não vai precisar parar de mexer no banco de dados da empresa, porque o backup é quente, né? O procedimento é quente. Então tá todo mundo trabalhando, o técnico está lá fazendo as cópias de segurança tranquilamente, sem atrapalhar ninguém, tá ok? E o backup chamado, né, o procedimento de backup chamado de backup frio ou cold, né? É o procedimento esse sim, né? Esse procedimento, né, no sistema, ele vai ter que esperar todo mundo parar de usar o sistema, ninguém pode estar usando o banco de dados, né? Por exemplo, findou o expediente às 17 horas. Todo mundo desligou os computadores, o banco de dados vai estar lá tranquilinho, o técnico vai lá e faz a cópia de segurança. Então é um procedimento chamado de cold ou backup frio, aonde o banco de dados, onde o sistema não pode estar sendo acessado por ninguém para que seja feita a cópia de segurança. Uma observação muito importante aí, né, para a gente poder fechar essa aula de backup, né, é a marcação de arquivo, né? A marcação de arquivo, nós falamos o tempo inteiro, né? O backup vai lá e marca, né? Ele deixa lá a marca no arquivo, mas o que é isso? A marcação de arquivo também é chamada de atributo de marcação, ou pode aparecer em uma banca que tenha mais profundidade no conteúdo de informática, a palavra flag archive, né? Que é a mesma coisa que atributo de marcação. Flag vem de bandeira, então está ali marcando. Como é que funciona, professora? Todo arquivo ele vai ter os seus atributos, né? Então, quando a gente fala assim, o arquivo está marcado, né? Então, ó, tem aqui, ó, uma marcação, né, do arquivo, indicando ali o flag arc, é essa marcaçãozinha aqui, ó, indicando que o arquivo foi marcado, tá ok? Mas, na verdade, nós vamos estar aprofundando isso aqui um pouquinho, né? O arquivo, na verdade, toda banca ela fala marcou, backup marca, né? Mas na verdade o sistema ele desmarca, tá? Nós vamos estar vendo isso aí aqui na prática, tá ok? Então vem comigo para a gente poder estar vendo aqui na prática como que funciona. Então trazendo aqui para a prática, né? Eu vou estar mostrando aqui como é que funciona esse negócio de marcar ou não marcar, né? Nós falamos o tempo inteiro que os backups, né, como o normal, como o incremental, eles marcam, mas na verdade, né, para uma prova, né, de uma polícia penal, de uma federal, o entendimento tem que ser mais profundo, né? Então, as bancas falam, cobram como marcar, mas o sistema, na verdade, ele desmarca.
Então, acessando aqui com o botão direito o arquivo, eu vou entrar aqui em propriedades deste arquivo. Acessando as propriedades do meu arquivo, ok? Nós vemos aqui embaixo, ó, os atributos. Clicando aqui em avançados, eu vou ver, ó, que este arquivo meu, que ainda não passou por nenhum procedimento de backup, ele está marcado aqui, ó, o arquivo está pronto para ser arquivado. Isso quer dizer, o arquivo está pronto para ser feito dele uma cópia de segurança. Então, você vai observar que todo o arquivo que a gente cria já vem com essa marcação. Então, quando eu faço a cópia de segurança, na verdade, o sistema vai lá e desmarca, tá? É só para o entendimento mais profundo daqueles que vão fazer uma prova aí de uma Polícia Federal, tá bom? Então, fechamos assim com isso a matéria de backup. Vamos fazer umas aplicações para que você gabarite na hora da tua questão de concurso. Vem comigo, preste atenção, vamos lá responder as questões, ok? Então, vamos nós para essa primeira questão do concurso, caiu em 2021, e traz para nós o seguinte tema, né? O nome do backup em que o sistema não é interrompido para sua realização. Vamos estar aqui relembrando, né, a nossa aula. Qual é o tipo de procedimento de backup que o sistema ele pode estar funcionando e ao mesmo tempo está sendo feita as cópias de segurança? Será que é o backup incremental? Será que é o diferencial? Será que é o top backup? Ou aqui na letra D, o hot backup? Acertou quem já aí memorizou, né? Hot, cópia quente, né? Hot, quente, backup, procedimento de backup feito ao mesmo tempo que está sendo usado o banco de dados. Então, uma questão simples, né? Que caiu aí em 2021, né? Para que a gente possa gabaritar backup em que o sistema não é interrompido, quer dizer que ao mesmo tempo que todo mundo está utilizando o banco de dados, o técnico da TI está fazendo backup, esse tipo de procedimento é hot backup, ok? Mais uma questão aí para nós, essa foi do CESP, Sebrasp, né? 2022, Politec de Rondônia, perito criminal. Assinale a opção que apresenta o tipo de backup utilizado como referência para os demais. Então, aqui nós já estamos vendo, né, o CESP utilizando aí uma rotina de backup, começando no domingo, segunda, estão lembrados? Terça, quarta, quinta, né? E o primeiro backup que ele é feito no primeiro dia da rotina, e geralmente no domingo, e que vai servir de referência para os demais backup, é o chamado de backup. Isso, meu aluno. Backup completo, gabaritamos aqui, ó, backup completo, né? É o primeiro backup utilizado e ele vai servir de referência para os demais. E aí na rotina eu posso estar usando completo com incremental ou completo com o diferencial, ok? Então mais uma questãozinha bem resolvida aí para nós. Essa próxima questão foi efetuada pela banca Contemax em 2022, né? E ela traz assim para nós, ó. O backup A e o backup B copiam todos os arquivos do computador, alterados ou não. Então, vamos abrir aqui um parênteses, né? Nós sabemos que os tipos de backup é o completo, o incremental e o diferencial, tá? Qual desses três backup faz a cópia completa? Então, copia tudo. Nós sabemos que é o backup completo e o diferencial, né? Esses dois eles fazem a cópia de todos os dados, né? Na rotina de backup. Lembrando que o backup completo é o primeiro da rotina a ser feito, né? No primeiro dia de periodicidade de uma rotina de backup, tá ok? E um outro detalhe que não foi pedido aqui na questão, o backup completo, além de copiar tudo, ele marca. E o diferencial copia, mas ele não marca, ok? Então, nós já entendemos aqui, para início aqui, né? O backup A e o backup B só pode ser o completo e o diferencial. Vamos continuar lendo para entender aqui a questão. O backup C é realizado mais rapidamente, porém a sua recuperação é mais lenta. Então aqui nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do backup incremental. O backup incremental é aquele que copia apenas os novos e alterados após o último backup feito no sistema,
né? Por isso ele se torna rápido. Mas na hora de recuperar, nós vimos lá nos slides, eu vou precisar de olhar todas as fitas de incrementais para juntar o meu quebra-cabeça e aí ele se torna complexo na restauração. Então nós já sabemos que o último backup aqui representado pela letra C é o incremental. Com isso nós já podemos eliminar a letra B, a letra D e a letra E, ok? Vamos analisar a questão para saber se a resposta está na letra A ou na letra C. Continuando aqui então, o backup A também é considerado mais seguro que o backup C, porém ele tem a desvantagem de poder ficar maior que o backup B. Espera aí, professora, vamos entender? Ele está dizendo que o backup A ele pode ficar maior do que o B. Bem, o A ou B, um é o completo e o outro é o diferencial. O diferencial ele fica maior do que o backup completo. Então a nossa resposta está aqui, ó, na letra A. O backup A é o diferencial, o backup B é o completo, que é feito no primeiro dia da rotina, e aí você vai lembrar que o diferencial vai fazendo cópias acumulativas, e por isso ele vai ficar maior do que o próprio backup completo. E o backup C é o incremental, que copia mais rápido, porém a restauração é mais lenta. Então aqui gabaritamos a questão, letrinha A, explicadinho aí para nós, para que você tenha total conhecimento deste conteúdo na hora da tua prova. Próxima questãozinha aqui foi da Quadrix 2022, né? E ela traz assim: caso o usuário queira fazer um backup rápido, contendo somente o que foi alterado, ele deverá escolher o tipo de backup conhecido como. Então vamos lá? Backup rápido, somente com o que foi alterado, nós já sabemos que é o backup incremental, né? Aquele que só copia o que foi novo ou alterado após um backup realizado no sistema, após o último backup realizado na rotina do sistema, ok? Uma outra questão aí para nós foi da prova aplicada, né, para o IBGE, ok? Em 2022, que ela traz assim para nós. Para um procedimento básico de realização de backup, temos as seguintes opções. Então ele está listando aqui para nós alguns tipos de backup. Backup diferencial, beleza, existe. Backup gradual, será que isso existe? Backup gradual? Backup incremental existe, backup completo existe. Então vamos lá entender aqui. Da relação apresentada, existe somente 1, 2 e o 3? Não. Esse negócio de backup gradual não existe. O que existe é o diferencial, o incremental e o backup completo, full, ou também chamado de backup normal. Então nós já acertamos aqui a questão, falando aqui, ó, letrinha D da relação apresentada, existe somente o que é o 1, que é o backup diferencial, o 3, que é o backup incremental, e o 4, que é o backup normal, full ou completo, como está trazendo aí a questão do concurso, tá certo? Essa foi uma questãozinha bem dada, né, para nós que estamos aí nessas videoaulas aprendendo profundamente informática para passar, para realizar os sonhos da sua vida. Outra questão veio da Fundep 2021 e ela diz assim, né? Analise as seguintes afirmativas sobre backup. Vamos analisá-las. A primeira diz assim: backup é um termo em inglês que significa cópia de segurança. Beleza, tá certo? A outra afirmativa diz o quê? É a existência de uma cópia ou mais arquivos guardados em diferentes dispositivos de armazenamento. Beleza, isso aí é o conceito de backup, né? Eu posso ter uma cópia, como posso ter várias cópias de segurança do meu conteúdo original. Então também está correto. A outra afirmativa diz assim: a fita é um meio de armazenamento utilizado para fazer backup. Também está correto, né? Nós vimos aí a fita magnética também como um meio de efetuar as cópias de segurança. Então está correto a afirmativa 1, 2 e 3, respostinha aqui, ó, letra D de dado, para fecharmos mais essa questão de concurso. E chegamos agora na última questão, né, para fixação do seu conteúdo, uma questão da FCC, que diz assim para nós: em relação a estratégias de backup, considere. Então, vamos considerar.
Captura todos os dados que foram alterados desde o backup total ou incremental mais recente e marca todos os arquivos como tendo sido submetido a backup. A definição acima refere-se ao backup do tipo. Então vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Que ele vai copiar todos os dados que foram alterados desde o backup total ou incremental. Então é o segundo backup numa rotina, né? Mas ele também vai marcar esses arquivos, né? Então nós estamos falando aí de quem? Nós sabemos que o completo marca, mas copia todos. O diferencial copia tudo, mas não marca. E o nosso incremental, ele copia, né, todos os arquivos alterados ou modificados desde o último backup, né, da rotina, então aquele backup completo, ou pode ser até mesmo incremental, e ele marca os arquivos. Então nós sabemos aí que a resposta aqui para a FCC é a letra C. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o teu like, me ajude aí a continuar gravando essas videoaulas que muito tem contribuído com a vida do concurseiro. Que Deus possa vos abençoar e até a próxima videoaula.